Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o capítulo 10 do livro de 2 Reis. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, os chefes da cidade, aos anciões e os tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e o mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-os sobre o trono de seu pai, pelejai pela vossa casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como também poderemos nós fazê-lo. Então, o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciões e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze-o o que bem te parecer. Então lhe escreveu outra carta, dizendo: se estiveres do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos dos reis. Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos esses? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe de Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem um sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equed, 2 pastores, encontrou Jeú, parente de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parente de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivo. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez-lhe subir consigo o carro. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá.
Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembléia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, vieram todos os adoradores de Baal. E nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios a Baal, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhe: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida deles. Sucedeu que, acabado o sacrifício de holocaustos, ordenou Jeú aos guardas e os capitães: entrai e feriu que nenhum escape. Feriram-nos ao fio de espada, e os da guarda e os capitães lançaram fora e penetraram a mais interior da casa de Baal, tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, derribaram a casa de Baal e transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan, pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante a mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade a Bazã. Ora, os mais atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e o Jeocai, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. E assim finalizamos o capítulo 10 do livro de 2 Reis. Que o Senhor te abençoe e te guarde.